Shabbat Shalom, gente que ora. Como eu prometi, eu estou aqui para que nós conversemos um pouco sobre as Escrituras e hoje eu vou falar para vocês sobre uma palavra que muitas pessoas usam e os crentes evangélicos, eles gostam muito dessa palavra. É a palavra desviado, desviada. Você já deve ter escutado alguém falar, fulano está desviado. Mas o que é uma pessoa ser desviada? É isso que eu quero falar para vocês hoje. Então, as Escrituras, elas não se contradizem. Elas não podem se contradizer. Então, não existe nada velho. Existem os primeiros escritos e depois uma continuação do que é a palavra do Criador. Teshuvá é justamente o retorno às raízes da fé hebraica. O retorno às veredas antigas. É uma palavra hebraica, Teshuvá, e quer dizer retorno. Irmiarro Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz Iá. Por que eu chamo o Criador de Iá? É porque isso está na Bíblia. Depois eu vou falar para vocês sobre o verdadeiro nome do Criador. E o nome Iá, seu nome é Iá, está nas Escrituras. Então diz assim, o profeta, o Criador falando ao profeta. Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vejam bem, o profeta está instruindo as pessoas e elas estão dizendo, não andaremos. E ele está instruindo justamente pelas veredas antigas. Olá, bom dia, Shabbat Shalom, Cláudia, Edna, Andresa. Sejam bem-vindas, continuem aí, por favor. Então, eu peço por favor, porque vocês também podem repassar esse conteúdo e entender a verdade das Escrituras, não por mim, mas pela própria palavra. Olá, Ismael de Jesus. Olá, Cláudia Lins. Então vamos continuar, gente. É muito importante isso aqui que eu vou falar para vocês. Para que a gente não chame as pessoas de desviadas sem saber o que é que a gente está falando, o que é que a gente está dizendo, o sentido dessa palavra desviada. E o primeiro ponto é a gente saber que as Escrituras não se contradizem. E o segundo ponto é nós entendermos que a lei e a graça andam juntas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, você fala sobre lei, mas nós estamos no tempo da graça. Exato, nós estamos no tempo da graça. Mas só quem observa a lei, só quem cumpre a lei, só quem ama a lei, é quem está realmente na graça. Porque a lei, ela vem para santificar as pessoas. E uma pessoa, ela só pode ser santificada se ela realmente está na graça. Não tem como você entender a lei se você não está na graça. Então entenda que a lei e a graça andam juntas, elas não são inimigas. Não existe essa inimizade entre lei e graça como muitas pessoas apresentam para nós, como se é apresentado no geral. Eu vou falar para vocês sobre 2 versículos que a gente sempre lê pela metade. As pessoas têm muito preconceito com a lei, mas a lei está em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E esses preceitos, esses conjuntos de preceitos, eles foram ensinados para nós pelos patriarcas, pelos apóstolos e, é claro, que pelo Messias. Porque eu estou aqui pregando a palavra para vocês, tentando pregar, mas tem pessoas que não gostam de mim. Eu não sou uma pessoa legal, amigável para todo mundo que me conhece. Assim eram os apóstolos, os profetas, Moisés, principalmente. Moisés falava algo e ele foi duro, ele foi rígido, ele não soube falar, ele foi intransigente, ele não foi amável, né? Por isso que o Messias, ele precisou vir para falar tudo que Moisés falou, né? Então eu tô aqui falando para vocês podem não estar gostando do que eu estou dizendo, mas aí, se o Messias viesse e falasse o que eu estou dizendo, aí vocês iriam abraçar, porque quem está falando é ele, né? É o dono da palavra.
Então foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele falou, Andressa está dizendo, as pessoas precisam entender que a graça existe desde a criação do mundo, pois Yahushua é a graça e ele existe desde sempre. É verdade, Andressa. Muito bem. Vocês podem participar que eu vou ler aqui o que vocês estão dizendo. Às vezes a palavra está lá, às vezes não, a palavra está lá escrita. Mas depende de quem diga, você não crê. Você não quer acreditar. Não é? Mas se você ouvir as escrituras, os ouvidos de ouvir do Espírito, você vai entender. Quando você se desamarra do mensageiro e se prende à mensagem. Então não se prenda a mim. Vá para as escrituras sagradas. Aí as pessoas dizem assim, mas é porque o Messias, ele nos livrou da maldição da lei. Verdade. O Messias nos livrou da maldição da lei. Não foi da lei. E o que é a maldição da lei? É o legalismo. É aquele castigo exagerado. Já viu uma mulher adúltera, hoje em dia, ela ser apedrejada na rua? Não existe, né? Porque o Messias, ele tirou a maldição da lei. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não foi assim? Naquele momento que o Messias chegou para comer ali junto com aqueles sacerdotes, ele disse, você não vai lavar as mãos? O Messias disse, por que é que você deixa de obedecer aos mandamentos do Pai para dar atenção às tradições dos antigos, dos anciãos? Porque as pessoas queriam fazer o ato de lavar as mãos, uma lei. Isso é legalismo. Não é que lavar as mãos esteja errado, mas não é lei. Então o Messias, ele tirou o legalismo da lei, a maldição. Deixa eu dar um exemplo prático. Digamos que você está na sua cozinha, fazer seu almoço, você está lá lavando seu arroz. Aí de repente, quando você deixa o arroz ali de molho, aí sobe ali um bichinho, né? Aqueles bichinhos de arroz que a gente encontra, né? Sobe um bichinho no arroz. Aí você vai tirar aquele bichinho, que você não vai comer o bichinho, vai? Não vai. Você vai tirar o bichinho do arroz e vai comer o arroz. Então você tirou o que estava impuro daquele arroz, né? E você lavou e comeu o arroz puro. Foi isso que o Messias fez com a lei. Foi isso que o Messias fez com a lei. Né? Ele tirou a maldição, ele tirou o legalismo. Mas ele não tirou a lei. Entenda a diferença entre maldição de lei e lei. Entendeu? Ficou claro? Ótimo. Então, eu vou ler para você o primeiro versículo que as pessoas costumam ler pela metade. Vejam bem, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quem é que não conhece essa passagem? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Todo mundo fala isso. Andressa disse, claríssimo, amém. Quem mais entendeu? Por favor, me diga. Então, vejam bem, a palavra nos diz assim, e todo mundo lê esse versículo, em todas as religiões cristãs, evangélicas, as pessoas gritam esse versículo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vamos ler um pouquinho mais adiante. Uma vez, vejam bem que coisa tão séria. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. O Criador está dizendo que rejeita os sacerdotes, que rejeita o conhecimento dele. Então tem muita gente aí pregando para nós, sendo os nossos sacerdotes, mas mesmo assim estão rejeitando o conhecimento do Criador. Entenda que as pessoas deixam de seguir as Escrituras para seguir doutrinas de homens, para seguir ensinamentos de líderes religiosos que rejeitam o conhecimento do Criador. E que conhecimento é esse? Está tudo no versículo.
6 de Oséias, capítulo 4. Vamos lá. Vou repetir. Eu também rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram, vejam bem, vocês sacerdotes ignoram a lei do Criador. Olha, você já viu alguém ler isso totalmente, o versículo completo? Mas está escrito. Vocês ignoram a lei do Criador, eu também ignorarei os seus filhos. Então veja o que é que o profeta traz para nós pelo próprio Criador. Vocês rejeitam o meu conhecimento, a minha lei. Então eu também vou rejeitar os seus filhos. E esses filhos não são só filhos biológicos, são filhos também espirituais, né? Porque a gente vê uma denominação em cada esquina e o mundo está cada vez pior. As coisas só pioram e vai piorar ainda mais. Você que tem no seu íntimo o desejo de seguir a palavra, siga. Faça a sua parte, porque as coisas vão piorar e você tem que ter a palavra dentro do seu coração. E por que que o mundo piora tanto? Já que existem tantas doutrinas, tantas religiões e as pessoas estão cada vez mais apóstatas. As pessoas estão esfriando, as pessoas se deixam levar pelo mundanismo, pelas tendências e elas não crescem tanto espiritualmente. Mas deveria ser diferente. Existem muitos pastores, muitos pregadores, a internet está cheia de pregadores com milhões de seguidores e o mundo está piorando cada vez mais. E aqui está a explicação. Aqui está a explicação em Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento da lei. É simples. Eu gosto de chamar a lei de Torá. Porque lei é uma palavra muito pesada, né? Lei, castigo, né? Punição. Vamos falar sobre Torá. Torá é uma palavra que foi dada pelos judeus, né? Os judeus se aproximam mais do contexto original. Nós não devemos ver isso como religião. Nós devemos ver isso como instrução pura, né? Então, a Torá, que é a lei, é um conjunto de preceitos, mandamentos, ensinamentos. Então, vocês entendem isso? Eles estão seguindo um condutor que não estão levando elas às veredas antigas. Estão levando elas para o evangelho que se separa dos preceitos do Criador. Agora vamos para o segundo versículo que nós também lemos pela metade. Vejam bem, uma coisa curiosa. Eu vou ler para vocês agora em Josué, capítulo 1, versículo do 5 ao 8. Josué, essa passagem que eu vou ler é bem conhecida. E a gente também não lê toda. Quando a gente vai examinar as escrituras é que a gente percebe o sentido real dela. E é nessa passagem que exatamente está falando sobre os desviados. Cláudia, alguns querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Verdade, Cláudia. Então vejam bem. Aqui nesses versículos de Josué, você vai sentir, eu quero que você sinta a responsabilidade que o Criador repassou para Josué. Josué é o substituto de Moisés. A lei do Criador, ela foi dada a Moisés, para Moisés repassar para nós, para o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. E quando a Bíblia se refere ao povo de Israel, ele está falando sobre o povo que crê verdadeiramente nas veredas antigas, naquelas 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo e muita gente não sabe que faz parte delas, né? As pessoas pensam que Israel é quem mora lá em Israel. É um povo, está espalhado pelo mundo. A mesma lei que o Criador deu a Moisés, ele também deu a Josué.
interessante é que aqui nesse capítulo 1 de Josué, ele fala exatamente isso. Moisés está morto. Josué vai ser o substituto. E o Criador diz, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. E por que as pessoas não dizem assim, porque é a lei de Josué? Não, é só a lei de Moisés. O preconceito é só lá em Moisés. Mas quando Moisés morreu, a primeira coisa que o Criador fez foi dizer, a mesma coisa que eu repassei para Moisés, eu vou repassar também para você, Josué. E você vai dizer ao povo, né? Vamos confirmar isso aqui. Josué, capítulo 1, versículo 5. Ele começa dizendo assim, mas leia antes, leia o contexto, né? Não pegue versículo isolado e acredite no que eu estou dizendo, não. Vá no contexto. Andresa diz, quem nasce ou mora em Israel é israelense. Israelita é um povo. Os filhos de Iá. Lindo. Patrícia perguntou, você guarda os mandamentos? Patrícia, eu tento guardar. Viu, Patrícia? Então é o seguinte, olha, eu e você, nem ninguém no mundo vai conseguir guardar todos os mandamentos, porque tem mandamentos que não são para nós. Tem mandamentos que é para homem, tem mandamentos que é para sacerdote, tem mandamento para toda classe de pessoas, né? E o Messias também, ele não se enquadrava em alguns mandamentos. Então, ele também não cumpriu a lei toda. Agora, nós, como servos, como filhos, nós precisamos tentar guardar aquilo que nos cabe, entendeu? Então, eu não posso guardar tudo, porque tudo não é para mim, e também não consigo guardar tudo perfeito, porque eu não sou perfeita, né? Mas o que eu vou tentando observar e me encaixar, eu vou me aproximando. Eu amo as palavras dele, e é por isso que eu estou aqui. Continuando, eu espero que eu tenha respondido. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, olha, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe darias. É tudo muito lindo. Quando a gente ouve as escrituras, a gente ouve a voz do Criador. É muito bonito. Então, é aqui que está falando sobre os desviados. Olha só. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Tem escritura que diz assim, seja forte e corajoso, né? Tem gente que gosta muito de compartilhar esse versículo. Seja forte e corajoso. Mas qual é o contexto disso? Nós vamos ver agora. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer tudo conforme a lei. Olha só a instrução. Para fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, agora está o ponto-chave dessa mensagem. Dela não te desvies. Olha aí quem é o desviado. Entende? Quem é o desviado? Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte do livro, não te aparte da tua boca o livro desta lei, desta Torá. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Entende? O segredo do sucesso é a lei, é a Torá. Você está aprendendo isso com seu líder religioso? A denominação que você faz parte, ela te ensina a seguir a Torá. Ela te ensina a seguir a lei do Criador, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Que um desviado é aquele que não segue a lei. Então ele diz, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo e não te desampararei.
se tu não desviares do livro da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Então é isso que você precisa entender, e eu também. Que toda vez que nós rejeitamos a lei, nós somos desviados. Nós estamos desviados, porque o Criador diz, não te desvies. E isso está em todas as escrituras. Então, quando você chamar alguém de desviado, procure saber se essa pessoa está seguindo a lei ou não. Porque às vezes a pessoa chama alguém de desviada quando ela não está em uma denominação religiosa. Fulano saiu da igreja, está desviado. Às vezes a pessoa não está na igreja, mas ela está na lei. Sabia disso? Às vezes a pessoa não está na igreja, mas hoje, um Shabat, dia de descanso, ela está separando o dia para guardar o Shabat, para orar, para pregar, para se juntar com amigos. Então ela não está na igreja, mas ela está na lei. Né? A maioria pregam só 9 mandamentos. Não pregam o Shabat, um dia tão importante para nós. Andressa diz de novo, rejeitam a Torá, mas não rejeitam o dízimo, que foi instituído lá na Torá. Pois é. O dízimo é da Torá, ninguém rejeita. O Shabat é da Torá, todo mundo rejeita. Ótimo, Andressa. Bem lembrado. Continuando. Aí a pessoa vai e guarda o Shabat. Mas quando chega às festas do Criador, diz assim, não, essas festas é para o povo judeu. Aí você que prega uma festa, o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, você prega o Yom Kippur, você prega a Pessa, né? Não como Páscoa de ovos e coelhinhos, mas a Pessa com a ceia dentro da sua casa, com os seus amigos, aí você é judaizante. Então entenda que as pessoas, elas escolhem quais são os mandamentos que elas querem seguir. Não, o Shabat eu não quero seguir. Não, as festas bíblicas eu não quero seguir, porque isso é coisa lá de Israel, isso é coisa lá de judeu. Agora, o Natal, que é pagão, festa pagã de deuses pagãos. Ano Novo, deuses pagãos, que nem é o Ano Novo verdadeiro original, né? Porque o Ano Novo verdadeiro original, pela Bíblia, é em março. Mas a maioria comemora Ano Novo em janeiro, né? Em homenagem ao deus Janus, pagão. Isso é bíblico? Não. Tá todo mundo fazendo questão de cumprir. Então entenda que as pessoas dizem assim, sai pra lá, Torá. Sai pra lá, mandamento. Eu quero o paganismo. Venha paganismo. Vamos todo mundo comprar uma roupa nova, fazer uma feira para fazer aquele jantar do Natal. Deus pagão. O Messias não nasceu em dezembro. Se você procurar no Google, vá no Google, 25 de dezembro, Deus Sol Invictus. É isso que a gente celebra sem saber. As pessoas dizem assim, não, mas o meu coração tá para Jesus. O meu coração tá para o Mestre. Ótimo. O que eles são é o coração mesmo. Mas conhecimento nunca é demais. Conhecimento não ocupa espaço. Essa data não é do Messias. Você não está comemorando a vida do Messias. Se você é uma pessoa que não tem esse conhecimento, tudo bem. Eu também já comemorei muito Natal e achei lindo. Eu achava lindo a árvore de Natal, comida de Natal, tudo de Natal eu gostava. Eu esperava a época para celebrar. Hoje eu não celebro mais porque não me encaixo. Eu não consigo me encaixar em festas pagãs. Agora, nas festas bíblicas eu me encaixo. Apesar de que eu não consigo fazer tudo perfeitamente, porque é uma batalha espiritual tão grande que a gente observa, a gente lê, a gente ama, a gente vê, mas no momento a gente não faz tudo perfeito, a gente tenta fazer. Tenta fazer. Shabbat Shalom, Mary. Bom dia. Então vamos nos aproximar, porque se a gente começa a fazer junto, a gente consegue chegar ao contexto bíblico. E a gente não vai ser mais desviado. Então, se você rejeita uma festa bíblica, você rejeita o Shabat, você rejeita a alimentação caché, outra coisa maravilhosamente interessante. Alimentação.
O Messias disse que o que vale não é o que entra pela boca, é o que sai. E as pessoas levam isso para um contexto de alimentação, quando não tem nada a ver. Eu já falei isso aqui, se quiser eu falo de novo. Não tem nada a ver. Então, gente, é momento de nós retornarmos às veredas antigas. Isso aí é o que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, nós somos desviados e não sabemos. E acha que o desviado é aquele que saiu da igreja, né? E tem gente dentro da igreja desviada. Vamos entender isso, irmãos. Vamos procurar entender as escrituras sagradas, porque a lei é perfeita. A lei do Criador é perfeita e restaura a alma. Eu vou deixar para a sua meditação Salmos 119. É o maior salmo. E ele totalmente fala sobre a Torá do Criador, os mandamentos do Criador. Andrés observou novamente. A cidade estava em festa quando o Messias nasceu. Não havia nem vagas nas pousadas. Então tudo indica que ele nasceu justamente na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é em setembro, né? Essa data do nascimento do mestre não nos é clara nas escrituras, mas os estudiosos mostram os indícios, que é justamente a festa dos tabernáculos, né? Quando diz que ele nasceu e habitou entre nós. Em algumas escrituras diz tabernaculou entre nós. Então, amados, eu sinto a presença do Espírito entre nós. Porque onde está a verdade, ele está. Muito cuidado. Porque às vezes você está sentindo uma energia, aquela que arrepia tudo, né? Mas pode ser apenas emocional. Porque o que nós aprendemos dentro das religiões precisa bater com as escrituras. Se está diferente, então não pode ser verdade. Então não rejeite a lei do Criador. Porque o povo está sendo destruído por causa disso. Entenda de uma vez por todas o que é maldição e o que é lei. Não rejeite os mandamentos do Criador. Não faça como aquele povo que Jeremias diz: eu falei para eles, pedi para eles andarem nas veredas antigas e eles dizem, não andaremos. E as pessoas estão assim, repetindo as palavras daqueles rebeldes, não andaremos. Eu não quero lei, eu quero graça. Só que o Messias diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Criador, do Messias? É o mesmo que Moisés repassou. Retirando a legalidade, o legalismo no caso. Retirando a maldição, é o mesmo que pregou para Moisés. E se nós desviarmos os nossos ouvidos de ouvirmos a lei, até a nossa oração será abominável. Isso está em Provérbios 28, 9. Shalom a todos.